Oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é a primeira resenha de livros aqui do canal e eu tô um pouco nervosa, mas eu espero que dê certo. Assim, eu tenho receio de falar demais ou então falar de menos, porque se eu falar demais pode ser algum spoiler, se eu falar de menos não passa a mensagem que eu queria passar do livro, mas vamos tentar, né? Bom, o livro que eu vou falar é As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Esse daqui é a capa de como vai ser vendido e essa é a capa do Clube do Livro da Intrínseca, que é o Intrínsecos. Essa é a caixinha 019 de abril que veio esse livro. Então, para começar a falar desse livro, eu preciso falar o que acontece no primeiro capítulo. Bom, então vamos lá. Gabe está lá dentro do carro, meio puto, porque ele está atrasado. Ele falou para a esposa que ele ia chegar cedo em casa. E ele tá mega atrasado, ele tá lá impaciente e tudo mais. Ele vê um carro meio estranho, assim, e ele olha dentro daquele carro e tem uma criança no carro que ele acha meio familiar e tudo mais, mas ok, ele continua lá puto e tudo mais. E eu falo muito tudo mais, mas tudo bem. E ele continua puto. E aí ele olha de novo para aquele carro depois de um tempo. E ele olha de novo para aquela criança, porque é muito familiar mesmo. E aí a criança olha para ele e fala, papai. E aí ele fala assim, meu Deus, é minha filha. Aquela criança é minha filha. Ele começa a ir atrás do carro, ele perde o carro de vista. E aí ele liga para casa. E aí quando ele liga para casa, atende uma voz desconhecida. E a voz desconhecida fala que é a detetive. E ele fala, tá, mas o que tá acontecendo? Aí ela fala, eu preciso falar com o senhor. E aí ele fala assim, sobre o quê? Aí ela fala, sobre a sua filha e a sua esposa. Aí passa-se 3 anos e a história começa a acontecer. Temos a história de Gabe, temos a história de Kate e temos a história de Fran. Os capítulos são intercalados entre essas histórias e todas são narradas em terceira pessoa. E também tem uma quarta história que no começo a gente não sabe muito bem quem é que tá narrando e é como se fosse pensamentos e não como se fosse narrando a história. Como se fosse pensamentos dessa pessoa, em primeira pessoa, pensamentos dessa pessoa. Enfim, começa a acontecer muita coisa e claro que tudo está ao redor do que aconteceu com a esposa e com a filha de Gabe. Porém, existem vários suspenses, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que você precisa desvendar e você precisa saber. Mesmo depois do que você sabe o que aconteceu com a filha do Gabe e com a esposa do Gabe, você vai ser transportado por outras dúvidas. Então é dúvida até o final, assim, é suspense até a última página, de verdade, porque existem suspenses grandes, tipo, quem são as outras pessoas? Esse é um tipo de suspense. O que aconteceu com a filha e a esposa do Gabe é outro tipo de suspense grande, mas existem os micro suspenses, sabe? Então, assim, são muitos suspenses que tem nesse livro. São várias histórias intercaladas que você precisa desvendar uma para desvendar outra, e é assim que funciona. Tem uma coisa no livro que eu não gostei, mas é uma coisa bem pessoal mesmo, assim, eu não curto nada que tenha alguma coisa sobrenatural. Pelo que eu vi, é bem a escrita da autora, sabe? Já é o segundo livro que eu leio dela, ela gosta de colocar alguma coisa sobrenatural no meio da história. E o que eu não gosto é que, assim, né, mesmo se tirasse essa questão sobrenatural que existe, não faria falta, mas tem gente que gostou. E tá tudo bem, pra quem não gosta, não muda a relação com a história, sabe, assim, continua existindo o suspense, continua existindo você continua preso na história mesmo tendo essa coisa sobrenatural que pra mim dá uma desanimada, mas tudo bem, isso é uma coisa bem pessoal mesmo, gente, eu tenho total noção disso, tá? Bom, essa autora, gente, ela escreve muito bem, a escrita dela é muito fluida, é muito assim, ela não joga muita coisa sem dar resposta, sabe? Eu acho tudo muito, assim, muito fechadinho. Eu gosto isso dela. Eu acho um livro de suspense muito bom, mas quem tá muito acostumado com um thriller ou com um livro de suspense, talvez consiga deduzir as histórias já no meio das coisas, sabe assim? Não consegue desvendar o livro no meio.
mas eu acho que é um ótimo livro. Sabe, um livro que vai te prender do começo ao fim? Porque você precisa das respostas. E ele só vai conseguir dar as últimas respostas na última página, assim, sabe? Porque começa a surgir perguntas no final do livro. Surge uma pergunta, por exemplo. E aí você precisa ler até a última página, porque toda hora te joga pergunta, toda hora te causa dúvida do que está acontecendo. Mas você consegue deduzir muito fácil se você está acostumado com esse tipo de leitura, que foi o que aconteceu comigo. Mas assim, não é um livro, não desmereço esse livro, não acho que é um livro fraco, nem nada disso, por favor, não me interpretem mal. Eu acho que é um livro ótimo pro que ele se propõe a ser, que é um livro de suspense, gente. Ele é um livro de suspense, ele te traz isso até a última página. Então, indico com toda certeza. Eu dou 4 estrelas pra ele por ter essa pegada sobrenatural, que é um gosto pessoal meu, que eu não gosto, como eu falei, mas é um livro que, assim, te prende, e a proposta que ele dá, que é de te prender e de ser um livro de suspense, ele cumpre com essa proposta. Então, com certeza, é 4 estrelas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira resenha. Me acompanhem no meu Instagram, porque lá eu coloco promoções de livros, falo algumas coisas com vocês também, do que eu tô lendo e tudo mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo e também de assinar as notificações pra você ficar sabendo quando eu posto o vídeo aqui. São todas as quartas-feiras, mas horário eu ainda não sei muito bem que horário eu vou postar. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!